Bom, dando continuidade aos nossos estudos, nossos encontros, na aula 15, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os vários tipos que se podem classificar os médiuns, os tipos existentes e como que a gente pode subdividir eles segundo a doutrina espírita, segundo a classificação que foi codificada por Kardec. Bom, dos médiuns especiais é o capítulo que a gente vai estudar hoje. O item 187 no item 187, podemos dividir os médios em duas grandes categorias, que nós já conhecemos, que são os médios de efeitos físicos, os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas, os médiuns de efeitos intelectuais, que são aqueles que são mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Essas duas espécies se prendem mais ou menos diretamente a uma e a outra dessas duas categorias, e algumas participam de ambas. Bom, espécie de médiuns a todos os gêneros de mediunidade. Os médiuns comuns, né? Médiuns sensitivos, pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão geral, local, vaga ou material. A maioria das pessoas distingue os espíritos bons dos maus pela natureza da impressão. Médiuns delicados e muito sensitivos devem abster-se das comunicações com espíritos violentos ou com impressão penosa por causa da fadiga que resulta. Esses sensitivos aí, essa observação é muito importante, porque aqueles espíritos mais raivosos que às vezes se manifestam nos centros, esse tipo de médium ele passa muito mal, passa náuseas, vomita, dá dor de cabeça, eles sentem muito. Então, médiuns que têm muita sensibilidade, são mais delicados, eles devem evitar. Tanto é que, para isso, quando alguns tipos de espíritos que a gente recebe em sessões de obsessão, geralmente vêm em pessoas com um porte físico mais parrudo. Médicos naturais inconscientes, os que produzem espontaneamente fenômenos sem intervenção da própria vontade, por isso inconscientes. Médios facultativos ou voluntários, os que têm o poder de provocar os fenômenos por ato da própria vontade. Qualquer que seja a vontade, eles não podem, se os espíritos se recusam. Essa observação de Kardec ela é muito importante, porque mesmo aqueles que produzem os fenômenos por vontade própria precisa do consentimento e da participação dos espíritos. Os médiuns para efeitos físicos, a gente divide eles, né, ou Kardec dividiu eles dessa maneira que está aí, que são os tiptólogos, aqueles que pela influência dos quais se produzem os ruídos, as pancadas, variedades muito comuns, não tem intervenção da vontade. Nós já vimos isso daí. Médiuns motores que produzem movimentos dos corpos inertes, muito comuns, muito comum na época de Kardec, né, que tinha aquela questão das mesas girantes. Médiuns de efeitos musicais provocam a execução de composições em certos instrumentos de música sem contatos. Quem não já ouviu falar daqueles pianos que tocam sozinhos, né? Médiuns de aparições que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes, muito excepcionais. São aqueles que a gente vê nas fotos do Chico, que ele começa a liberar ectoplasma por todos os orifícios, né? Nariz, olhos, boca, ouvidos, e forma as aparições tangíveis dos espíritos. Médios de transporte que podem servir de auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos materiais. São também médios motores de translações, são muito excepcionais. Esses eles doam o ectoplasma dele para que o espírito, usando esse ectoplasma, envolva materiais e possa transportar através do mundo astral de um local para o outro, fazendo com que ele reapareça em outro local.
Médiuns noturnos que só se manifestam na obscuridade à noite. Isso é uma característica de alguns médiuns, mais pela sensibilidade à luz do que propriamente um efeito físico. Médiuns pneumadógrafos, os que obtêm a escrita direta, que a gente viu na última aula, que é uma escrita que não tem a participação direta do médium, ele não escreve nem nada, o papel fica lá e a escrita ela é feita com a sobreposição da tinta. Médiuns curadores, que têm o poder de curar ou de aliviar o doente pela só imposição das mãos ou pela prece. Normalmente, o pessoal que dá passe nos centros espíritas, nos terreiros, eles têm esse dom. O pessoal que trabalha com as medicinas holísticas, eles também normalmente já vêm com esse dom. Eles são direcionados pela espiritualidade para esses campos, porque eles já são preparados também com esse tipo de mediunidade. Médiuns excitadores. Pessoas que têm o poder de, por sua influência, desenvolver nas outras faculdade de escrever. Esse tipo de médium ele é muito interessante para quem está começando na psicografia, porque através da imposição de mão no frontal ou no humeral, esse tipo de médium consegue magnetizar o membro, no caso o braço e a mão, para que dê início o desenvolvimento da psicografia. Já a classificação que Kardec traz para os médiuns intelectuais, de efeitos intelectuais, são os médiuns audientes, que ouvem espíritos, muito comuns. Muitos ouvem e imaginam que estão ouvindo apenas coisas da sua própria imaginação, principalmente aqueles que não conhecem a doutrina espiritualista. Médiuns falantes, os que falam sobre a influência dos espíritos. Esses médiuns, via de regra, são aqueles canalizadores por incorporação ou não. Médiuns videntes são aqueles que veem os espíritos. A visão acidental e fortuita de um espírito não é uma condição especial, mas simplesmente aquela excepcional. Isso aí a gente já estudou no encontro número 10, que isso é uma questão paranormal e que pode ser desenvolvida, porém alguns já vêm com ela pronta e simplesmente pode melhorar. Os médiuns inspirados, aqueles que quase sempre, a malgrado de seus espíritos, sugerem ideias, quer relativas a atos ordinários da vida, quer com relação a grandes trabalhos da inteligência. Os inspirados, via de regras, somos todos nós, a maioria, né? Seja por bons espíritos, espíritos elevados, espíritos de luz, ou por espíritos obsessores, porque é assim que os espíritos obsessores trabalham, através da inspiração das nossas ideias, provocando atos da nossa parte que muitas vezes nós pensamos que são decisões e opções nossas, e na verdade não são, trabalha como se fosse uma telepatia, um hipnotismo. Os médiuns de pressentimento, pessoas que, em dada circunstância, têm uma intuição vaga de coisas vulgares que ocorrerão no futuro. Médiuns proféticos é uma variedade dos inspirados e dos de pressentimentos, que, com a permissão de Deus, eles antevêem alguns fatos. Os médiuns sonambúlicos, que nós vamos estudar num capítulo à parte, então não vou entrar em detalhes agora, são aqueles que no estado de sonambulismo são assistidos por espíritos. Estáticos, a mesma coisa. O estático é uma condição do sonambulismo, só que, digamos assim, numa liberdade maior do espírito do que o sonambúlico. O estático ele tem liberdade total, enquanto o sonambúlico tem uma liberdade parcial. Médiuns pintores e desenhistas são aqueles que, através da mediunidade, eles produzem obras de arte. E os músicos são aqueles que tocam ou escrevem quando estão inspirados por espíritos que têm esse dom no mundo astral. Classificação pelo tipo de execução da mediunidade. Então, pelo tipo de execução, Kardec divide os médiuns em escreventes ou psicógrafos, que têm a faculdade de escrever. A gente tem os escreventes mecânicos,
que são aqueles que escrevem de maneira involuntária ou inconsciente, os semimecânicos, que escrevem de maneira praticamente voluntária, mas conscientes do que estão escrevendo. A mão deles se move sozinha, mas eles têm consciência do que eles estão fazendo. Os intuitivos, que eles têm consciência e a mão deles não movem, eles têm que mover a própria mão. Os polígrafos são aqueles que escrevem com a caligrafia do espírito que está comunicando. Os poliglotas são aqueles que escrevem em diversas línguas. E os iletrados são aqueles que escrevem coisas que eles não têm nenhum tipo de conhecimento. Pelo tipo de desenvolvimento, a classificação de Kardec é: novatos, aqueles cujas faculdades ainda não estão desenvolvidas; improdutivos, que chegam a obter coisas insignificantes, traços ou letras sem conexão; os feitos ou formados, aqueles que as faculdades mediúnicas estão completamente desenvolvidas; os lacônicos, que dão comunicações, embora recebidas com muita facilidade, elas são breves e não tem uma conexão, não tem muito sentido. Os explícitos, as comunicações têm toda a amplitude e toda a extensão e podem esperar um escritor consumado. Esse é o tipo de médium mais desenvolvido. Médiuns experimentados, a facilidade de execução é uma questão de hábito e que muitas vezes se adquire em pouco tempo, enquanto que a experiência resulta de um estudo sério de todas as faculdades. Médiuns maleáveis, aqueles cuja faculdade se presta mais facilmente aos diversos gêneros de comunicação e pelos quais os espíritos podem manifestar espontaneamente ou por vocação. Esses maleáveis aí, os espíritos gostam deles porque eles trabalham em todas as áreas, com qualquer tipo de espírito. Os exclusivos são aqueles pelos quais se manifesta de preferência um espírito, até com exclusão de todos os demais, o que responde pelos outros que são chamados. Esse tipo de médium é aquele que só recebe um espírito, mesmo quando tem outro espírito para manifestar, se manifesta por meio daquele. Por isso que ele é considerado exclusivo. Médios para evocação, que é o tipo de médium maleável, que nos trabalhos de evocação, este tipo de comunicação e questões se podem propor aos espíritos. Sob esse aspecto, há médios inteiramente especiais. Ou seja, pode-se evocar qualquer tipo de espírito que ele recebe. E médiuns de ditados espontâneos recebem somente comunicações espontâneas. Ele não trabalha com invocações. A classificação pelo gênero das comunicações. Médios versejadores são aqueles que obtêm mais facilmente do que outros comunicações em versos. Poéticos, sem serem versificadas, as comunicações que recebem têm qualquer coisa de vaporoso, de sentimental, que não mostra rudeza, próprio para expressão de sentimentos ternos e afetuosos. Médiuns positivos, suas comunicações têm geralmente um cunho de nitidez e precisão, que muito se presta às minúcias circunstanciadas, aos informes exatos. São muito raros. Os literários não apresentam nem o que há de impreciso dos médios poéticos, nem o terra-terra dos positivos, porém, dissertam com sagacidade, têm estilo correto, elegante, frequente e notável eloquência. Esses também são mais difíceis, né? Porque depende de um estudo, o médium tem que ter um bom estudo para trabalhar como esse tipo de médium. Pelo gênero das comunicações, a gente tem ainda os médiuns incorretos, podem obter excelentes coisas, pensamentos de inatacável moralidade, mas no estilo prolixo,
incorreto, sobrecarregado de repetições, de termos impróprios. Historiadores, que revelam aptidão especial para explanações históricas. Científicos, não dizem sábios porque podem ser muito ignorantes. Apesar disso, se mostram especialmente aptos para comunicações relativas às ciências. Receitistas têm a especialidade de servirem mais facilmente de intérpretes aos espíritos para as prescrições médicas. Importa não confundir os médiuns curadores com os curadores, visto que absolutamente não fazem mais do que escrever as receitas. Religiosos recebem especificamente comunicações de religiosos. Filósofos, comunicações geralmente de questões de moral. E comunicações triviais e obscenas. Essas palavras indicam o gênero de comunicações que alguns médiuns recebem habitualmente de espíritos de baixa vibração. Esses geralmente, muitas vezes, o médium iniciante, principalmente na psicografia, são os que vêm primeiro, são esses gêneros de comunicação. Classificação pelas qualidades físicas do médium. A gente tem os médiums calmos, que escreve sempre com certa lentidão, sem experimentar ligeireza. Velozes, escrevem com rapidez maior que poderiam voluntariamente escrever no estado ordinário. E os convulsivos ficam num estado de sobreexcitação quase febril. A mão e algumas vezes todo o corpo se lhes agitam num tremor que é impossível dominar. Causa primária desse fato está, sem dúvida, na organização, mas também depende muito da natureza dos espíritos que eles recebem. Os bons e benévolos, aí uma observação, né? Os bons e benévolos produzem sempre uma impressão suave e agradável. E os maus, ao contrário, produzem uma impressão penosa. Então, pela impressão que vocês receberem, dá para vocês terem uma ideia do tipo de espírito que vocês estão canalizando. Classificação dos médiuns imperfeitos. Os imperfeitos, né? Médiuns podem ser aqueles obsidiados, os que não podem desembaraçar-se de espíritos inoportunos e enganadores, mas que não se iludem. Ou seja, esse médium, ele sabe que ele está sendo obsidiado, ele sabe que ele está sendo influenciado, tem plena consciência, mas ele dá continuidade no trabalho de forma consciente. Depois a gente tem os fascinados, os que são iludidos por espíritos enganadores e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Os médiuns fascinados são aqueles que acham que está lidando com um mentor de luz, com um espírito de luz, por exemplo, eu recebo Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Irmã Dulce, eu estou escrevendo uma mensagem de Emmanuel. Os espíritos que conduzem esse tipo de médium, eles fazem com que o médium acredite nisso daí e eles se passam por essas pessoas. E o médium começa, através do orgulho que ele tem, a se vangloriar daquela coisa. Ele não sabe que ele está sendo enganado, ele acha que ele está sendo privilegiado. Depois a gente tem os subjugados, que sofrem uma dominação moral, muitas vezes material, da parte de maus espíritos. A diferença do subjugado para o fascinado é que o fascinado ele faz coisas que não são escandalosas, digamos assim, né? Ele até produz boas obras, boas mensagens, achando que são de espíritos superiores, apesar de não ser. Já os subjugados, eles produzem obras de baixíssimo nível, eles fazem incorporações, eles às vezes imitam animais, fazem coisas ridículas e eles não conseguem se dominar. Então essas coisas que eles fazem
de baixíssimo nível e ridículas, eles não se dão atenção e eles não conseguem evitar, porque eles estão totalmente subjugados. Os médiuns levianos, os que não tomam a sério suas faculdades e delas só se servem por divertimento ou por futilidades. Esse tipo de médium, ele é consciente também, só que ele se comunica com espíritos de baixa vibração e ele não se importa com isso. Para ele, está valendo a brincadeira. Médios indiferentes, que nenhum proveito moral tiram das instruções que obtêm, nada modificam, procedem os hábitos. São aqueles médios que até recebem boas comunicações, mas que ignoram completamente aquelas boas comunicações, aqueles conselhos que eles recebem muitas vezes até de espíritos elevados. Então eles são totalmente indiferentes ao aprendizado que eles recebem. Os presunçosos, que têm a pretensão de se achar em relação somente com espíritos superiores. Esses presunçosos, eles se confundem também com os fascinados, porque acha que é um médium especial que só recebe espírito de altíssimo nível, né? Só espírito celestial, só mestre ascensionado. Então, ele se acha especial, né? Não a espiritualidade. Temos também os médiuns orgulhosos, que se envaidecem das comunicações que lhes são dadas, que tem um pouquinho do anterior também. Julgam que nada mais têm que aprender no espiritismo, não tomam para si as lições que recebem, não se contenta com faculdades que possuem, querem todas as faculdades. Esse é um dos maiores problemas dos médiuns. É por onde, primeiro, o médium cai, é pelo orgulho. Então, todo espírito obsessor, quando vê uma luz em alguém, se esse alguém é um médium, que está tentando levar luz para o planeta através de algum espírito, aqueles irmãozinhos, através de todo aquele planejamento, através de todas aquelas estratégias, o primeiro lugar onde eles tentam derrubar o médium é pelo orgulho. Os médiums suscetíveis, variedades dos médiums orgulhosos, suscetibilizam-se com as críticas de que sejam objeto de suas comunicações, zangam-se, ficam contrariados, muitas vezes eles saem das casas espíritas, vão para outras, e aí acontece o que a gente acabou de falar agora, né? Os espíritos levianos vão lá e atiçam o orgulho deles, e eles se acham muito especiais, vem alguém da casa, tenta alertá-los que eles estão indo de repente por um caminho que não é muito legal, que aquele espírito que está canalizando através dele também não é um espírito de tanta luz quanto ele acha. Ele fica zangado, acha que está sendo perseguido, que está sendo mal entendido, que o pessoal da casa é ignorante e tudo mais, e muda de casa. Ou vai para outra casa, ou às vezes até sai e vai trabalhar sozinho. Os mercenários são aqueles que exploram as suas faculdades. Aí a gente tem, né, mãe mandiga de Oxalá, não sei o que das quantas, traga o seu amado em 7 dias, amarro isso, traga uma promoção no seu trabalho em uma semana. Então, são aquelas pessoas que usam mal as suas faculdades para ganhar dinheiro. Médiuns ambiciosos. Esses mercenários a gente vai estudar um pouquinho o que acontece com eles mais para frente, tá, gente? Tem uma consequência, isso não fica assim de graça, não. Os ambiciosos, que embora vendam, né, esperam tirar delas outros tipos de vantagens. Médiuns de má fé são aqueles que, possuindo faculdades reais, simulam as que carecem. Então, são aqueles que tá vendo, mas não tá ouvindo, e fala que tá vendo e tá ouvindo. Ou tá vendo espíritos nível de sargento e tá falando que tá vendo nível de general. Então, eles sempre
aumenta um pouquinho os dons mediúnicos dele. Os egoístas, os que somente no seu interesse pessoal usam as faculdades que recebem, esses egoístas, via de regra, a gente tem aqueles que vieram com o compromisso da mediunidade, mas que depois eles não quiseram abraçar essa causa, eles podem ser classificados como médiuns egoístas, porque eles têm o dom, eles têm a aparelhagem física, biológica, astral pronta para desenvolver as mediunidades a favor da humanidade, dos irmãos, mas eles saem fora, eles não querem compromisso com nada, a não ser com eles mesmos. E os médiuns invejosos são aqueles que ficam se comparando com os outros médiuns e querendo ser melhor que todos os outros, querendo ser o melhor da casa. Bom, a gente também tem dos bons médiuns a classificação de Kardec, que são os médiuns sérios, os que unicamente para o bem se servem de suas faculdades e para os fins verdadeiramente úteis, acreditam profaná-las, utilizando-se delas para a satisfação de curiosos e de indiferentes ou para futilidades. Então, esses médiuns sérios, eles não atendem ninguém se vier com coisas fúteis, né? Tipo, eu vou casar, vou ter filho, qual que é o número da loto, essas coisas fúteis, curiosas, eles não passam essas informações. Só passa informação se for permitido pela espiritualidade e se isso for acrescentar alguma coisa na evolução daquele irmão que tá fazendo a consulta. Os modestos, os que nenhum reclamo fazem das comunicações que recebem, por mais belas que sejam, esses são os anônimos. Por mais belas obras, por mais belos trabalhos que eles fazem, eles não se preocupam em colocar o nome deles naquele trabalho. Devotados que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar gostos, hábitos, prazeres, tempo e mesmo interesses materiais em prol do bem dos outros. Os médiuns seguros, os que, além da facilidade de execução, merecem toda a confiança pelo próprio caráter, pela natureza elevada dos espíritos que o assistem. E a nossa Madre Teresa, que deixa um recado para a gente, muito importante, que diz: por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota d'água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Esse daí são para os descrentes, né, que acham, isso aí não vai fazer diferença nenhuma. Faz, né? Esse espírito de altíssimo quilate, que é Madre Teresa, ele traz esse ensinamento para a gente. O Mestre Jesus já disse isso várias vezes, mas nós não compreendemos. E nosso amigo Joinha, dizendo tchau para vocês aí.